Olá! Hoje eu vou gravar mais uma parte da disciplina de Estatística e Delineamento Amostral. Então agora nessa terceira aula eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem de R Markdown. R Markdown é um pacote de funções que está interagindo com a linguagem em programação em R. Então na prática o que vai acontecer é que nós vamos utilizar algumas funções, né, que hoje fazem parte da linguagem R de maneira muito difundida, é muito comum vermos esse uso, e que isso permite a divulgação de informações ou compartilhamento de informações, por exemplo, entre colaboradores de um mesmo projeto. Então, imagine que você tem um colaborador que não entende nada da linguagem em R e você quer encaminhar algo, né, resultado do seu trabalho para que essa pessoa veja. Mas você quer mostrar seus dados, você quer mostrar que você testou se os dados são adequados, se a análise é adequada, você quer discutir aquilo ali, né, de forma muito prática. Então, se nós escrevemos o script em R Markdown, a gente aperta um botãozinho, ele, entre aspas, imprime tudo, vai te encaminhar uma página HTML, você encaminha aquilo para o e-mail e seu colaborador vai ter tudo para ver. Então, R Markdown é uma forma de linguagem, né, um pouco diferente daquele convencional que vimos na aula anterior, usando R, mas que tem essas facilidades. Tá? Então, não se assustem, vocês vão ver, tem algumas receitinhas de bolo que precisamos lembrar, é verdade, tá? Mas nada muito complicado e que dificulte ainda mais o aprendizado dessa linguagem. Tá? Então, quando vamos abrir um novo arquivo, né, a gente tinha visto até então que o que nós fazíamos era apenas vir em File, né, arquivo, novo arquivo e RScript, ou esse atalho Ctrl+Shift+N. Agora a gente não vai ali em RScript, a gente vai vir aqui ó, em R Markdown. A gente vai criar um novo arquivo de R Markdown. A linguagem da forma que vai ser escrita naquele arquivo é um pouco diferente, como vocês conseguem ver alguns spoilers aí nessa imagem abaixo. Mas o que que importa? Para que a gente precisa aprender, então, essa forma um pouco diferente de escrever? Então, o que eu vou fazer aqui, né, nesse nosso exemplo hipotético, é clicar aqui ó, em knit. Essa verbo quer dizer tricotar. Ele vai ler aquele script e vai tricotar aquela nova versão que está cheia de retalhos. Tá cheio de pedacinhos de coisas distintas escritas. Vocês vão entender o que isso quer dizer mais à frente. Então, quando eu faço o init, o que eu vejo é isso aqui. Isso aqui é o arquivo resultante da minha análise escrita em R Markdown. Então, está aqui, olha, um título que eu coloquei com uma fonte grande, né, meu nome, tem uma data e algumas informações aqui, um script de R e o resultado desse comando. Então, notem, né, que aqui a gente está tendo uma forma muito mais didática de encaminhar ou de mostrar essa informação, sem que a pessoa que vai receber precise receber o arquivo que você importou no R para rodar as análises, ou tem que ir lá, Ctrl Enter e rodar todo o script. Ela vai apenas abrir o seu arquivo HTML e ver tudo que você fez e o resultado daquilo. Então, essa forma na aula, né, nós vamos abrir isso na aula síncrona, tá? Então, esse mesmo arquivo, aula 3, ele vai ser disponibilizado para vocês e vocês vão poder acompanhar por ele na aula. Né? E percebam uma pequena diferença. Agora, em vez de .r, a extensão do arquivo, ela é .rmd, de R Markdown. Tá? Então, aqui, né, diferentemente de uma plataforma em R normal, os textos eles não são interpretados como são no R. Então, não preciso mais da hashtag para dizer que aquilo é um texto. Pelo contrário, se eu uso uma hashtag, eu estou me referindo a um título. Uma hashtag é o maior tamanho, tá? É o tamanho 1. Duas hashtags o tamanho 2, três hashtags o tamanho 3. Né? Eu não lembro de cabeça agora até quantos tamanhos existem no R, né, com essa forma de R Markdown, mas são vários, tá? Outra possibilidade, se eu quiser escrever em itálico, eu coloco as coisas escritas entre asteriscos, né, como vocês veem aí na imagem. 2 asteriscos representam negrito, e se usarmos 3 asteriscos, o que vai aparecer no final, depois de tricotarmos, vai ser uma linha. Então,
Imaginem esse texto que está escrito aí no slide, nós vamos aqui clicar em init e o que aparece é isso. Então percebam o texto, olha, da mesma forma como estava ali, né? Opa, deixa eu tirar essa telinha que está me atrapalhando aqui. Os textos não são interpretados como R, né? Aquilo, tamanho 1 é o maior tamanho, dá para ter aqui uma noção do tamanho disso, o tamanho 2 está aqui, esse é o 3. Olha só, entre asteriscos fica em itálico. Ah, entre 2 asteriscos está em negrito, mas esse texto não está em negrito. Tudo bem, aqui eu deixei de propósito para a gente perceber o que é que tem de diferença nessa escrita. Notem que aqui a gente tem um asterisco, né, e depois começa o texto. Aqui termina o texto asterisco. Aqui a gente tem 2 asteriscos, mas tem um espaço. Tá? Então, muito provavelmente, essa pequena diferença, um espaço que foi escrito inadvertidamente aqui, né, acabou com essa formatação que deveria estar em negrito. Então, isso mostra como, às vezes, os erros que acontecem em R são erros muito pequenos, né, quando trabalhamos com essa linguagem de programação. Então, a gente precisa ficar bem atento ao escrever essas coisas. Né? E os 3 asteriscos criam a linha, tá aqui a linha. Então, imagine, você roda uma análise, coloca lá o título para ela, deixa o texto explicando o que é, vem lá o resultado dela, você põe uma linha, outro título, e assim você deixa o seu arquivo muito organizado para quem vai lê-lo depois. Bom, como que eu faço então para inserir um script em R? Tá? Então aqui está aquele mesmo arquivo que tínhamos aberto, né, que a gente criou, o arquivo está vazio ainda. O que nós vamos fazer é clicar aqui ó, em inserir R. Tá? O que a gente está fazendo aqui é inserir um chunk. Um chunk é um pedacinho, é um trecho. Então, o que eu vou dizer aqui nesse script de Markdown, olha, nesse intervalo que eu estou inserindo, eu quero um script em R. Agora, acima e abaixo daquilo, vai continuar sendo R Markdown. Então, o que vai acontecer lá no nosso script? Quando eu clico naquele chunk de R, ele insere isso. Notem, são 3 aspas, abre chaves, R, fecha chave. E 3 aspas. Aspas não, crases. Né? Então, com isso, o que nós estamos dizendo é crase, 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 abre chave, R, fecha chave. Abaixo dali é R. Se eu vou escrever um texto, eu vou precisar da hashtag, por exemplo. E esse chunk, esse pedacinho de R, ele se encerra quando nós colocamos crase, crase, crase. Então, o que está abaixo da crase e acima da crase, né, o contrário aqui, é R Markdown. O que está entre esses dois conjuntos de crase, nesse caso, é R. Por que nesse caso? Porque olhem só as opções. Tá? Esse chunk ele poderia ser em Python, em SQL ou em todas essas outras linguagens de programação aqui. Isso quer dizer que se você domina outras ferramentas de programação, você pode criar um script em R Markdown, roda algo em R, leva aquilo para Python, traz aquilo para o R de volta, e você pode interagir com essas linguagens de programação, e isso abre um mundo de possibilidades para você. Aqui, esses comandos de R Markdown que eu coloquei, dos hashtags, dos asteriscos, né, representam uma forma muito resumida. A gente pode colocar links, a gente poderia colocar arquivos de imagem, figuras, tá, ali importando. Existem muito mais comandos de R Markdown do que eu estou mostrando aqui. Aqui, de fato, é algo muito básico, né, para que vocês encaminhem os resultados das atividades respondidas por vocês em R Markdown. Porque fica muito mais organizado ter o script e o resultado dele embaixo, para que a gente que esteja avaliando a resposta das atividades possa corrigi-las. Tá? Então, olha só, né, eu falei, tudo que está entre as crases é R. Então, eu preciso escrever um texto com a hashtag, ele vai ficar verde naquele esquema de cores, né, que é padrão do programa. Olha só, mais um teste, né? Aqui, hashtag, aqui tudo é como R normal. Vamos testar, a gente pode testar se é como R, então eu vou escrever aqui uma função library, a biblioteca, e chamar o pacote mass. Vou usar lá a função de estrutura, quero ver o que é que tem no banco de dados anorexia, e eu quero o sumário de anorexia. Ótimo. Aqui eu escrevi como eu escreveria em R normalmente. O que que mudou? Tem lá o começo e o fim do chunk, nada mais. E agora eu vou clicar em init. Eu vou tricotar
aquele script para ver como ele vai ficar em um arquivo HTML. E ao final o que nós vemos é isso. Então percebam, né, que aqui está, olha só, o chunk de R está aqui, olha, aqui tudo é como R normal. Vamos testar? Daí eu coloquei a função, chamei o pacote, aqui é a função da estrutura, aqui é o resultado da estrutura. Notem que quando nós rodamos o comando, né, esse script aqui, ele aparece o resultado lá embaixo, no console, né? Agora não, quando nós exportamos, né, como init, o resultado já aparece logo abaixo do comando. Tá? A mesma coisa aqui com o sumário. Eu coloquei esse script em R, aqui está o resultado desse comando. Então, se fosse um script enorme, seria cada script e seu resultado, script e seu resultado. E isso deixaria as informações muito mais organizadas para quem quer compartilhá-la com alguém. Então, pessoal, o próximo momento agora é abrirmos o RStudio e brincarmos um pouco com R Markdown, mostrar para vocês como que se faz isso, né, depois dessa apresentação e mostrar que não é nada difícil fazer isso que eu acabei de descrever. Além disso, na pasta da disciplina, eu coloquei uma cópia do tutorial que o professor Marcos Vital, da Universidade Federal de Alagoas, disponibilizou no blog dele, no cantinho do R. Tá? Então, vocês podem olhar esse tutorial, tanto pela versão que está disponibilizada para vocês aí no material de apoio da disciplina, quanto diretamente no blog dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo no YouTube também. Tá? Então, sintam-se à vontade para acessar diretamente a página dele. Recomendo, na verdade, que vejam o cantinho do R, tem um monte de scripts de R que ele disponibiliza lá, ensinando um monte de coisas legais também. Tá? Então, agora eu vou pausar o vídeo e voltar com o R aberto, para a gente ver isso sobre o RStudio, como eu acabei, o R Markdown, como eu acabei de mostrar a vocês. Bom, agora com o R aberto, né, vamos lá. Como que seria para a gente criar um novo arquivo de R Markdown? Eu já estou com o arquivo criado aqui, mas eu vou fazer isso para que vocês vejam. A gente vem aqui no canto superior, tem File, que é Arquivos, Novo Arquivo, Novo R Markdown. Percebam que tem um monte de outras opções aqui também, a gente nem vai explorar isso na disciplina, mas você poderia trabalhar em C, em C++, em HTML, em CSS, em Java, em Python, em Shell, em SQL, em um monte de linguagens de programação. Tá? Nós vamos trabalhar com R Markdown. Quando criamos um arquivo em R Markdown, ele pergunta qual que é o formato de saída. Tá? Você pode colocar em um PDF ou em um arquivo em Word ou um formato HTML. Normalmente eu coloco em HTML porque às vezes a gente faz scripts que são muito longos e contínuos. Daí ele permite essa continuidade. Mas se você quiser, né, fazer com outro formato, fica a gosto do cliente, não deve fazer diferença nenhuma na forma que você vai escrever o script. Então vou colocar um título para isso. O título vai ser, por exemplo, aula 3, período letivo 2021.1. Ok. Olha só, ele cria automaticamente isso, já colocando o autor, eu tinha preenchido essa informação antes, título, está aqui, ele preenche isso antes, a data de hoje, né, e o formato de saída desse documento. Tá? São as mesmas informações que eu tenho aqui, né, o mesmo tipo de informação que eu tenho aqui. Daí perceba a primeira coisa que eu já fiz, eu coloquei aqui os 3 asteriscos. Tá? Quer dizer que quando eu tricotar esse script, ele vai colocar uma linha aí separando esse cabeçalho do script que eu estou construindo. E agora, olha só, tem uma hashtag introdução a R Markdown. Quer dizer que esse é um título de tamanho 1. Tá? Vamos voltar lá. Eu vou apagar tudo isso que tem aqui, que já vem no padrão, quando ele cria. Né? E a gente precisa ver como que faz para inserir um chunk de R, um pedacinho de R dentro disso, que é R Markdown. Percebam que se eu escrevo aqui, isto é apenas um texto. O R não está entendendo isso como uma outra forma diferente de texto, porque não tem um chunk de R aqui. Lembrem, se tivesse um chunk de R, eu precisaria colocar uma hashtag. Se eu coloco a hashtag aqui, ele vai entender isso como um título de tamanho 1, o maior de todos. Não é isso que nós queremos. Tá? Então, se eu quero colocar um chunk de R, eu posso escrever
crase, 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 abre chave R. Olha só, ele já mudou a cor de fundo aqui. Dou Enter. E todo o pedaço que eu for escrever em R, ele vai ficar com aquele fundo cinza. E onde quer no meio desse fundo cinza que eu feche com 3 crases, ele limita e finaliza esse chunk de R. Então, eu posso escrever isso e está resolvido. Ou, eu vou apagar tudo, né? Venho aqui, olha, Insert R. Pronto. Ele escreveu a mesma coisa para mim. E eu posso escrever o que eu quiser aqui, que agora sim, isso é R. Tanto que se eu colocar a hashtag, olha só, ele fica verde. Ele está interpretando isso como um texto, assim como na linguagem de R padrão. Então, sabe tudo que nós vimos na aula anterior sobre a introdução de como usar R, né? Você pode escrever da mesma forma da aula de ontem dentro dessa caixa cinza. E tudo que tiver comando que ele executar, quando você tricotar, o resultado vai aparecer imediatamente abaixo, seja em um arquivo em Word, em PDF ou em HTML. Gosto do cliente, eu prefiro HTML. Tá? Então, esse arquivo que nós vou fechar, nós não vamos mais usá-lo. Então, vamos ver o que está abaixo. Olha só, tem um chunk sem nada. Ele vai entender, olha, que isso aqui continua sendo qualquer coisa, menos R. Isso é um texto que eu escrevi para que vocês vejam no chunk, né, no arquivo tricotado, como que se faz para escrever isso. Tá? É apenas uma anotação, não eu estou dizendo para ele, olha, isso aqui não é R, é apenas um texto. Então, coloque esse texto para mim aqui, porque eu quero que os alunos vejam isso. Tá? Então, ótimo. Aquilo que nós já tínhamos visto, os textos não são interpretados, as hashtags indicam o tamanho da fonte, né? Um asterisco itálico, 2 asteriscos, o negrito, como nós já vimos. Ótimo. Os 3 asteriscos representam a linha, fechei esse trunk de texto. Esse chunk não tinha nada, não tem R dentro das chaves. Se eu coloco R ali, ele passa a interpretar aquilo como R. Tá? Então, aqui está repetido para mostrar como que vai sair depois. Tá? E nós vamos ver até aqui. Até nessa linha que começamos, então, um chunk de R. Percebam, crase, 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 abre chave, R, fecha chave. Daqui para baixo é um R normal. Se a gente quisesse testar, podemos, inclusive, rodar, olha. Então, o pacote MES, será que ele abriu o pacote MES? Lembrem que aqui em Package, no cantinho, quando nós chamamos um pacote, ele dá check naquele pacote. Então, MES, opa, está aqui, ele foi chamado. Eu quero ver aquele banco de dados de anorexia que ele tem. Então, vou pedir a estrutura e ele exibe a estrutura para mim aqui. Eu vou fechar um pouquinho isso. E está aqui, olha a estrutura do banco de dados do DataFrame anorexia. Tem 72 observações de 3 variáveis, o tratamento com 3 níveis, né, o peso antes e o peso depois daquele tratamento. Eu quero o sumário disso. Ótimo. Ctrl Enter, está aqui o sumário. Percebam que esses resultados estão todos aparecendo aqui embaixo. Né? E, olha só, fechei o chunk de R, vou continuar escrevendo, agora como R Markdown. Vou inserir uma linha com os 3 asteriscos. Agora tem um título de segundo tamanho. Continuo escrevendo sobre a linguagem R no ambiente R Markdown aqui. Eu quero salvar um data frame, eu quero fazer qualquer função. Né? Você escreve aqui da forma que você quer. Então, vou apagar isso, nós não vamos salvar nada agora. Mas, por exemplo, eu quero dizer, olha, vou fazer uma análise de determinada forma, utilizando aquela função tal, do pacote tal, e eu quero dar um destaque para essa função. Para a gente fazer isso, eu uso uma crase simples. Olha como muda a cor, está levemente azul ou cinza isso aqui. Então, vamos conhecer melhor a função para repetir informações, que é aquela função rep que nós já vimos. Vamos ver um exemplo. Notem, tudo isso aqui é R Markdown, eu estou fora do chunk de R. Né? Agora, eu abri o chunk de R, olha, crase, 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 chave, R, fecha chave. Então, olha só, a função repetir, e eu estou usando dentro dela uma função concatenar, eu quero que ele repita esses números 1, 2, 3. Nossa, mas eu estou vendo aqui agora que tem isso aqui, que é cada, isso aqui que é vezes, e aqui eu tenho cada um e tantas vezes. Será que faz diferença a gente usar isso? Se vocês lembram
da forma que nós escrevemos antes a função na aula, tinha rep, a gente provavelmente criou um vetor, a gente não colocou a concatenação aqui, né? E colocamos, por exemplo, 4. Se rodarmos isso, ele apresentava esse resultado aqui embaixo. Olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele repetiu esse conjunto na mesma ordem, 1, 2, 3, 4 vezes. Só que se olhássemos a ajuda da função repetir, né, do rep, daí eu vou baixar de novo aqui, eu vou vir em help e vou escrever rep, a função repetir. Está aqui aberta a função repetir. E olha só, agora eu quero ver os argumentos dela, e tem o argumento vezes e o argumento cada. Então, eles têm que ter algum efeito diferente. Ah, mas eu não sei qual que é esse efeito. Então, eu vou testar. Vou escrever, né? Algum deles é o padrão. Ele está repetindo, a função está funcionando. E ele tem esses argumentos, né? Lembrem, por posição, olha a ordem aqui, times, depois o it. Então, por correspondência posicional, isso aqui provavelmente está repetindo 4 vezes, mantendo essa ordem, e não cada um, né, seguidamente. Vamos testar? Vamos rodar primeiro isso aqui da linha 79, o times. Ctrl Enter. Está aí. Nossa hipótese deu certo. Ele está repetindo, de fato, 4 vezes seguidas aquele mesmo conjunto, naquela mesma ordem. Mas e se eu não quisesse naquela ordem? Eu quero que ele repita o 1 4 vezes, depois o 2 4 vezes. Tá bom, deve ser então esse it, cada um 4 vezes. Ctrl Enter. Ah, então, exatamente como esperávamos, está lá. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Cada um 4 vezes. E a gente pode juntar, então, os dois e pedir para que ele repitam cada um 4 vezes e esse conjunto de repetição 4 vezes. E aí, Ctrl Enter, tá lá. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, e isso repetido 4 vezes. A gente pode, inclusive, testar se faz diferença fazer o contrário, né? Eu vou copiar isso aqui, e olha só, agora eu vou colocar o argumento times antes do it, e vou rodar. Não fez diferença. Percebam que a correspondência ela acontece, né, mas ainda assim a ordem dos fatores ela não mudou, porque nós estamos dizendo explicitamente quem é quem. Tá? Faria diferença, por exemplo, se nós colocássemos 4,4, sem dizer quem é o times e quem é o it, ele rodaria e faria... Ah, curioso, ele fez diferente. Ele rodou 1 4 vezes, ele limitou a 4 por correspondência funcional. Ele usou aqui o limite de repetições, esse terceiro argumento. Tá? Então, a gente precisaria colocar isso aqui maior e um outro 4 para ele encontrar, para ele repetir aquilo da mesma forma que estava fazendo. Então, esse é o problema quando nós não conhecemos a função e tentamos descrevê-la com correspondência funcional. Por isso que eu disse que se você tem dúvidas do que está fazendo, né, que foi exatamente esse caso aqui, eu esqueci desse outro argumento, né, coloque explicitamente qual é o argumento que você está chamando e colocando um valor para ele. Assim você tem certeza do que está acontecendo. Essa é a grande diferença de trabalhar com a linguagem de programação e com programas user-friendly, né, programas amigáveis. Porque lá alguém tomou essas decisões por você. E você pode ou não clicar em um botão ou no botão correto. Né? E você pode clicar inadvertidamente e alguma coisa vai acontecer. Aqui, muito provavelmente, você vai precisar saber o que está fazendo para conseguir fazer alguma coisa. Então, é preciso que a gente entenda muito bem o que está fazendo e seja claro com a escrita da linguagem. Tá? Bom, então o que nos falta é apenas tricotar agora. Digamos que chegamos ao final do nosso script. O que nós queríamos é exatamente o que está de informação aqui em cima, né? E agora nós vamos clicar no init. Notem uma pequena diferença, tá? O nome do arquivo aqui, ele está em vermelho. Isso quer dizer que ele foi alterado, né, com relação ao arquivo salvo. Quando a gente clica no init, ele obrigatoriamente salva aquele arquivo também. Então, se você está modificando aquilo, por exemplo, como eu estou modificando o arquivo original que eu tinha para essa aula, quando eu clicar em tricotar, tá, ele vai salvar essa versão e fazer
a versão no formato que você decidiu lá no começo, se vai ser em HTML, ou em PDF, ou em Word. Tá? Então, eu vou tricotá-lo agora. Ele vai rodar aqui embaixo, se não aparecer nenhuma mensagem de erro, o que acontece é isso. Ele próprio já abre o arquivo e ele me mostra aqui em cima, no cantinho, na barra de status, o caminho em que esse arquivo está. Então, olha, aquilo que a gente escreveu, está lá, introdução, R Markdown. Eu tinha inserido um chunk de texto. Lembra que tinha crase, 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 abre e fecha chave, sem o R. Né? Apenas para que eu queria que tivesse esse texto dizendo, olha, isso aqui sai assim, isso aqui com uma hashtag sai desse tamanho. E depois eu repeti aquela informação. Aquela informação repetida estava em R Markdown, por isso ela está formatada de acordo. E percebam que agora eu corrigi, né, no arquivo de baixo, aquele espaço que nós tínhamos das duas aspas, das dois asteriscos. E agora sim o texto está em negrito como deveria. Tá? E os nossos scripts de R? Tá? Tava lá, chamamos o pacote MES, de fato não aparece nada, a estrutura do anorexia está aqui, o sumário do anorexia está aqui. Né? E assim, bom, aqui tem outras informações. Então, aqui da função repetir. Então, tudo aquilo que a gente foi rodando e o resultado, olha, todos eles, inclusive aquele que tem, né, com correspondência funcional os 4 argumentos. Tá? Então, esse arquivo HTML, ele está salvo no meu computador, eu posso mandar por e-mail e a pessoa vai receber e vai ver exatamente isso como está aqui. Tá? Da mesma forma que a gente terminou ele em R Markdown. Então, espero que assim vocês tenham conseguido entender qual é a utilidade de acrescentar essa dificuldade, né, de aprender esses detalhes da escrita em R Markdown. Facilita a didática. Né? Então, todas as aulas da disciplina, né, pelo menos das minhas aulas, elas vão ter os arquivos disponibilizados em R Markdown e em HTML. Assim vocês podem escolher qual que vocês querem abrir e editar e caso queiram rever alguma coisa, né, de como que ela foi feita. Tá? Então, mais uma vez, se tiverem dúvidas ou perguntas sobre isso, podem escrever aqui no chat desse vídeo ou depois nos momentos síncronos da disciplina. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.